Alessandro, o projeto de lei para proibir o governo de financiar eventos LGBTQIA+, pode ser considerado discriminatório, Alessandro? Totalmente, Lu, totalmente. Ele é um projeto, a linha geral desse projeto, qual que é o sentido do sujeito lançar isso, ou pelo menos lançar a debate isso? Nós tivemos agora a parada do orgulho gay, né, LGBT, e você tem o sujeito lançando esse projeto no dia seguinte, tentando, vamos dizer assim, viralizar com relação a esse projeto. Acho que esse projeto ele é discriminatório, acho que ele é inconstitucional, ele viola direitos fundamentais, ele viola direitos de políticas públicas para a população de maneira geral. Veja, ele coloca a questão como se fosse gasto público indevido, como se não fosse interesse público esse gasto, como se quando nós falamos de política pública vinculada à sexualidade, vinculada à proteção de gênero, vinculada à identidade, vinculada à questão LGBTQIA+. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de não violência, ou seja, nós estamos falando de uma política contra a violência, nós estamos falando de um agrupamento que sofre violência, sim. Eu me lembro muito bem, quando começou o governo Bolsonaro, muita gente, né, com medo da comunidade LGBTQIA+, com medo, com muito medo mesmo de violência explícita, porque é uma violência que já está introjetada na sociedade de maneira geral. Quando nós falamos de financiar situações como, por exemplo, a própria parada gay, né, ou qualquer outro tipo de mobilização cultural para debate público de respeito, de cidadania, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de direitos sociais de maneira geral. Ou seja, ele tenta repartir, né, as políticas públicas dizendo, isso aqui não é política pública, isso aqui é um gasto indevido, isso aqui é um gasto inútil. Gasto de verdade é o cidadão que contribui para X política de maneira genérica que ele coloca, como se não tivesse, no fundo ele é contra os direitos humanos, contra a diversidade. Olha só, eu não conheço esse deputado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele deve ser uma pessoa extremamente conservadora e reacionária e que provavelmente não pode escutar o termo direitos humanos. Acho isso, com certeza. Janaína, o projeto para proibir o governo de financiar eventos LGBTQIA+, pode ser considerado discriminatório? Eu entendo que é um deputado negro, inclusive, que eu saiba, não é extremamente conservador. Ele é um deputado que nem é da base, vamos dizer, de Tarcísio, em termos naturalísticos. Inclusive, quando Tarcísio o convidou a ser vice-líder, foi uma surpresa. Eu ainda era deputada e quando esse anúncio foi feito, foi uma surpresa ali na Assembleia, né? Foi algo muito mal recebido, ouso dizer, porque MBL não apoiou Bolsonaro, não apoiou Tarcísio, então ninguém compreendeu naquele momento, né, por que o Guto havia sido convidado para ser vice-líder. Quando eu vi a chamada, eu imaginei que esse projeto fosse, por exemplo, do Gil Diniz, deputado Gil Diniz, porque o deputado Gil tem essa pauta, né, tem uma pauta de preocupação com a sexualização precoce de crianças, aquela ala na parada LGBTQIA+, onde levaram crianças, né? Onde imagens de crianças foram expostas, aquilo ali incomodou muito, né? Inclusive a mim, eu falo com muita honestidade, porque nós entendemos que não era um ambiente, que um ambiente falar de sexo, para fazer requerimentos, e isso é da democracia, mas para levar criança, para colocar a criança dentro ali de uma caixinha, né? Porque assim, eu acho errado. Você tem que dizer, a criança é criança. Você quer já colocar a criança numa caixinha, se é hétero, se é homo, se é trans, né? Qual é a liberdade que essa criança que é exposta nas redes como trans, como é que ela vai ter liberdade para quando tiver com 15, 16, 20 anos, eventualmente, né, se apresentar com outro gênero? Então, assim, isso incomodou demais. Eu vislumbro que o Guto, não por acreditar tanto nessa pauta, mas por querer conquistar um outro grupo, fez um projeto que, com todo respeito, é um projeto ruim. Entendeu? O projeto é ruim. Ele fala no projeto de comportamento sexual, que não serão financiados eventos que tratem de comportamento sexual. Eu queria entender o que é isso, porque uma lei, nós podemos concordar, divergir, discutir constitucionalidade ou não, mas nós temos que compreender o que é que se quer com a lei. O que é um evento para tratar de comportamento sexual?
né? Amanhã, se tiver uma parada para falar sobre prevenção à gravidez na adolescência, está proibido? Não está proibido? Entende? Então, assim, ele não conseguiu construir um texto claro. E aí eu entendo que ele misturou estações, né? Por exemplo, eu sou contrária a ter dinheiro público em evento, qualquer que seja. Por que tem que pegar o dinheiro? E eu concordo com o deputado nessa parte, da educação, da saúde, da segurança pública, da habitação, do saneamento, e colocar numa festividade, sendo que é uma festividade que tem, no caso da parada LGBTQIA+, principalmente, tem muito apoio de empresas, de ONGs, os apoiadores que se unam e financiem. Só que essa minha visão, ela é para as outras festividades também. Eu me incomodo com o dinheiro que é colocado no carnaval, com o dinheiro que é colocado em shows. Sabe? Eu me incomodo, sempre me incomodei. Fiz um projeto na Assembleia para proibir gastar dinheiro público, por exemplo, com autopublicidade de governante. Mas você é evangélica e eu sei. A Marcha para Jesus... Não? Não. Achei que você era evangélica. Não. Mas a Marcha para Jesus, por exemplo, também ganha dinheiro. Mas eu acredito que nós poderíamos debater também e buscar financiamento privado. E acabar tirando dinheiro de todos os eventos. Mas a gente tem que parar e fazer essa discussão com honestidade. Tem cabimento tirar dinheiro do remédio, tirar dinheiro ali da UPA, tirar dinheiro da creche para fazer um dia de festa, por mais importante que seja a pauta. Nesse ponto eu concordo com o deputado. Não vejo justificativa. Agora, o texto do projeto, com todo respeito, é ruim. Eu obedeci. Olha, gente, assim, imediato? Olha, eu queria falar do deputado Guto, porque pode não ser conhecido pelo Brasil, então eu abri aqui na Alesp um pouquinho do perfil dele. Ele iniciou a carreira política aos 17 anos de idade. Guto, como é mais conhecido, indignado com o cenário político hostil brasileiro ao progresso social e à liberdade econômica, ingressou no Movimento Brasil Livre como militante, era do MBL, portanto. Trabalhou por 4 anos como estagiário e, posteriormente, assessor do ex-deputado estadual Arthur Duval, que é uma outra informação importante, onde adquiriu experiência na casa e gosto pelos corredores da Alesp. Hoje tem mais de 1 milhão de seguidores, foi eleito com mais de 152 mil votos e sua missão é trabalhar pela melhoria na educação básica, pela capacitação de jovens carentes e pela liberdade econômica. Assim, passo para o Alessandro. O projeto, acho que concordo muito aqui com a Janaína, o projeto não é ruim, ele é péssimo, né? Pessimamente redigido, pessimamente colocado, os termos, os conceitos são péssimos, mas eu acho que ele fez propositalmente, até porque eu confesso, eu não acho que ele tenha debatido o projeto com a equipe dele. E se debateu, né, eu costumo brincar, melhor demitir a equipe inteira, porque não é possível que alguém, em sã consciência, faça essa redação aqui, né? É uma redação para criar impacto só, simplesmente para isso. Eu me lembro, Lu, em 2015, olha só, 2015, né, nos Estados Unidos, teve um deputado, um cidadão, um senador, bom, não interessa aqui, mas que num determinado estado, lá nos Estados Unidos, propôs um referendo, uma consulta pública para a população do estado, acho que, se não me engano, era a Califórnia. E era simplesmente o seguinte, para, né, saber se aquela população daquela cidade, daquele estado, se eles gostariam de olha só, que a homossexualidade fosse decretada crime, com pena de morte. Era essa a proposta que ele colocou. Aí ia passar, provavelmente, uma hora barraria, mas ele colocou, o pior, né, começou a coletar assinaturas para apoiar o projeto. Quem começou a coletar assinatura? O Estado, dentro de uma liberdade total do sujeito de propor, mas ele queria causar o impacto na coisa. Me parece que o espírito não é, logicamente, de morte, mas é o mesmo. É um espírito negacionista no sentido, olha, essa política eu não quero, não é a minha posição. E aí esse sujeito faz uma proposta, sem pé nem cabeça, cuja redação, concordo aqui com a Janaína quanto a esse aspecto, é estapafúrdia. Ela é fora de propósito. Ele coloca logo na sequência, quando ocorreu a parada aqui em São Paulo, quando as redes estavam bombando, simplesmente para, né, entre aspas aqui, né, como a Janaína gosta de falar, lacrar.
Ele queria, né, lacrar com a proposta para o público dele, que aí a Lu falou bem aqui, que ele tem 1 milhão de seguidores, então ele queria colocar aquilo para as pessoas, para chamar a atenção. Em segundo lugar, a questão econômica. Carnaval, parada gay, marcha para Jesus, traz dinheiro, tem interesse público. A questão é essa, tem interesse público ou não tem? Ah, tem interesse público, mas eu quero fazer parceria com a iniciativa privada. Se faça com a iniciativa privada, sempre se fez. Mas sem Estado, eu confesso, acho difícil um local no mundo onde você tenha discussões sobre cultura, manifestações, agrupamentos religiosos ou não, onde o Estado não entre. Eu não conheço nenhum país, confesso. Aí, se a Janaína souber, pode me falar, mas eu não conheço nenhum país onde isso não tem um elemento de interesse público. Eu posso discutir quanto que entra, qual vai ser aquilo que vai competir ao Estado, quanto o Estado vai incentivar, quanto será da iniciativa privada, mas o Estado não entrar... lembrando aqui, eu peguei até os números da parada... Não tem como, desculpa te interromper, mas não tem como o Estado não entrar, nem que seja na segurança pública. Isso, na segurança pública. Assim, não tem, não tem como não isso. entrar. O Estado dá estrutura, o Estado dá segurança, Isso o Estado custa dá também. o espaço, mas não precisa entrar com dinheiro. Mas, mas Entende? Mas assim, veja bem, na medida em que o nosso país, né, uma democracia que garante a liberdade de expressão e manifestação, apenas com a necessidade de avisar com antecedência, qual é o papel do Estado? Né? Fechar a rua, dar o espaço, entendeu? Garantir a segurança dos participantes. E eu passei por aqui, estava cheio de policiamento. Isso tem um custo, mas é papel do Estado. Agora, dinheiro para fazer carro alegórico, para colocar som, desculpa, corre atrás da iniciativa privada. Nesse aspecto, eu concordo com a proposta dele. E eu penso o seguinte, muito embora o projeto não esteja bom, talvez fosse o caso dele chamar ali uma audiência pública para tratar dessa questão de maneira mais ampla. Muito bem, é muito bom você falar isso, porque eu vou ter que passar agora para o Alessandro para ele concluir, porque eu interrompi ele, mas tem uma pergunta também do Rafael Nascimento aqui, interessante. O governo de São Paulo poderia abrir debates públicos no intuito de entender a posição da própria sociedade? Olha, eu vou dizer qual é a minha posição com relação a isso, tá? Eu não gosto de abrir debate público com relação a essas temáticas. Eu acho que quando você abre esse debate público, dependendo da linha, então, por exemplo, a proposta que foi realizada pelo deputado não parece ser uma proposta, vamos debater uma linha para pensar. Veja, não dá para partir desse projeto. Desse projeto não dá para partir. Eu posso até falar, se ele quisesse partir de um projeto, como a Janaína disse aqui, um projeto que dissesse, olha, vamos debater quanto eu vou gastar para show de sertanejo no interior, cada prefeitura, etc. Vamos debater. Não tem nenhum problema. Mas o começo do projeto dele é para discutir contra a comunidade LGBTQIA+. E aí seria inconstitucional porque é discriminatório e se é inconstitucional não tem nem o que perguntar, isso? Eu acho que eu até falei há pouco tempo atrás aqui com a Samantha, e eu falei, olha, a Constituição, até nas questões constitucionais mais pesadas, o texto constitucional brasileiro fala que nós não podemos nem debater, e nem o parlamentar pode. Ou seja, nós temos o que nós chamamos de cláusula pétrea, imodificável. E essas discussões sobre direitos fundamentais, direitos individuais, eu acho que redução, exclusão, a gente não pode colocar no debate público. Sabe por quê? Porque é o que eles querem. Colocar luz em cima disso para chamar mais mobilização. E aí eles usam a democracia para sabotar a democracia. Vocês acreditam que o nosso tempo acabou? Não pode, mas o tema é muito importante. Agora que a gente vai quebrar o pau? Alguém, vamos contestar. Alguém faça aí um Janaína, projeto, por favor. faça algum projeto aí para modificar o tempo, então. Gente,